Começamos essa história acompanhando o Toya, que não passava de um figurante no grande jogo que é o ensino médio, um cara que estava lutando para manter a cabeça fora d'água enquanto se afogava em montanhas de livros. Ele estava dando sangue nos estudos para os exames nacionais, desesperado para fugir de um futuro onde ficaria preso em, sei lá, talvez um turno de moer os ossos ali em uma loja de conveniências ou qualquer coisa até se aposentar. Mas enquanto ele estava focado ali no próprio futuro, os colegas de classe só queriam saber de ganhar hype e fofocar sobre uma sequência bizarra de assassinatos que estava rolando na cidade. Os boatos eram insanos, principalmente porque a galera dizia que sempre que um corpo aparecia, a área ficava coberta por misteriosas pétalas de flores. Todo mundo estava jurando que essas pétalas eram a marca registrada de um monstro, mas nosso prota não estava nem aí para lendas urbanas quando a nota dele era o que estava em jogo. A paz da sala então é interrompida quando o professor entrou anunciando uma aluna nova chegando naquele dia. Só que quando a garota entrou, ela nem olhou pra cara do professor e muito menos deu bola para o resto da turma. Em vez disso, ela marchou direto à direção de Toya e se apresentou como Raito. O nosso prota não fazia a menor ideia do qual CAPS essa doida fugiu, e ele era esperto o suficiente para saber que se envolver com alguém que parecia uma protagonista de um anime ali saindo da tela era pedir pra treta. Ele deu uma resposta preguiçosa e sem interesse, voltando para as anotações dele na esperança de que ela simplesmente sumisse. Porém, contudo e entretanto, ela acabou sentando na cadeira ao lado dele e ficou quietinho o resto do dia. Mas no momento em que o sinal tocou e o prota começou a ir para casa, lá estava ela de novo, saltando sobre um corrimão ao lado dele. Nisso, ela mandou um mortal no ar que foi muito mais dramático do que qualquer movimento de um jogo de ação de alto orçamento, pousando em uma precisão que deixou o Toya completamente sem entender nada. Antes que ele pudesse perguntar qual era o problema dela, a Raito segurou o rosto dele e o encarou fixamente nos olhos. Isso mandou um calafrio direto para a espinha do nosso prota, que deu um jeito de se soltar e mandou uma desculpa rápida, dizendo que estava atrasado para o cursinho antes de sair em disparada. Enquanto ele sumia no horizonte, a Raito pegou o celular e disse para um contato chamado Newman que ela estava certa sobre o brilho nos olhos do garoto. Com essas palavras, o Toya foi oficialmente jogado em uma trama que ele nunca pediu para participar. Enquanto isso, em um canto obscuro da cidade, um lunático estava aterrorizando uma mulher com um facão de açougueiro, mencionando que ia transformar a garota numa refeição gourmet. Por puro azar do destino, aquele beco ficava logo ali na esquina onde o nosso prota estava indo, mostrando que o universo realmente estava querendo ferrar com ele. O Toya finalmente então encontrou um banco ali na frente do cursinho e puxou o resultado do seu último simulado. Uma média de 70% não era exatamente um fracasso total, mas em um mundo onde qualquer coisa abaixo da perfeição é um desastre, aquilo parecia uma sentença de morte pra ele. Ele então amassou o papel e jogou ali numa lixeira, tendo um acesso de raiva, desejando do fundo do coração ter algum tipo de talento único para não se sentir um completo desperdício de espaço. Mas ele bem sabia que habilidades especiais não caíam do céu para caras como ele. Naquele exato momento, dois policiais então chegaram no beco ali para investigar relatos de gritos. Eles viram um vulto curvado nas sombras e acharam que era só um morador de rua ou algo do tipo. Mas conforme se aproximaram, perceberam com horror que o homem estava na verdade devorando os restos da mulher de mais cedo. O assassino parecia genuinamente satisfeito consigo mesmo e os oficiais sacaram na hora que estavam lidando com o monstro. Um deles então puxou a arma, pronto para descarregar o pente se o bizarro desse um passo em falso. Alguns minutos depois, o garoto estava voltando para casa e passou por aquele mesmo beco. A primeira coisa que bateu nos olhos dele foram os corpos sem cabeça daqueles dois policiais, enquanto o assassino estava ali gargalhando como um completo psicopata. O Toya agora era oficialmente parte da cena, ou seja, se fudeu. De repente, a Raito apareceu como se fosse mágica e, vendo a cara de choque do rapaz, perguntou se ele estava sentindo inveja. Ela explicou que quando as pessoas presenciam um talento de verdade, elas geralmente sentem ou admiração, ou medo, ou inveja. Ela chutou que alguém tão desesperado quanto o Toya estaria queimando de inveja por dentro naquele momento. Ele ainda estava tentando processar o sangue ali e o fato de que a Raito tinha previsto que ele estaria ali. E o assassino, que se chama Fish, notou os recém-chegados por ali e parecia já ter um passado com a garota. Ele agradeceu a ela por ter sido o gatilho que permitiu que ele despertasse o próprio talento, mas como uma forma bizarra de gratidão, ele decidiu que ela seria o seu próximo prato. Ele então avançou contra os dois com uma velocidade absurda, mas a Raito foi mais rápida do que ele, agarrando o Toya e protegendo o garoto ali atrás de um pilar de pedra antes mesmo da lâmina do matador atingir o alvo. Aquela manobra foi aparentemente guiada pelos cálculos da Nilma.
A Nilman lembrou a garota para acabar com aquilo o mais rápido possível, então ela passou o celular pro Prota e perguntou o que ele faria se pudesse ganhar instantaneamente as habilidades de suas vidas passadas. Para um cara como o Toya, aquilo soava como um código de trapaça para a vida, mas o método era brutal. O item necessário era uma lâmina específica e para ativar o poder, ele teria que ir com tudo no modo sombrio e cortar a própria garganta. Rapaz, enquanto o Fish os perseguia, a Raito fez exatamente isso. Ela torou-lhe o próprio pescoço para ativar sua vida passada como uma Kunoichi lendária. No momento em que a transformação rolou, pétalas de flores começaram a jorrar dela. Enquanto ela caía na porrada com o assassino, a Nilman explicava a situação pro Toya pelo telefone. Ela mencionou que através do ramo da reencarnação, certas pessoas chamadas de retornados poderiam puxar talentos ali de suas experiências anteriores, as suas existências anteriores. Isso permitia que fizesse feitos sobre-humanos e as pétalas eram a prova física desse poder. Ela avisou que mesmo que alguém tivesse sido um gênio na vida passada, essa pessoa poderia ter sido um monstro, o que é exatamente o que aconteceu com o tal do Fish ali. Também tinha um risco gigantesco envolvido nesse processo todo, pois se você fosse um ninguém sem talento na sua vida passada, meu querido, você ia simplesmente tentar reencarnar, seria se degolar e nada iria acontecer. A Nilman então perguntou a ele se ele ainda estava desesperado bastante para apostar a vida por um talento do passado, esperando que ele recuasse de medo ali com a proposta e tal, até porque, obviamente, a pessoa com 2 parafusos funcionando faria isso, porém, ela não fazia ideia do quão doidão era esse maluco. Enfim, enquanto isso, a Raito estava trocando golpes com o Fish, que tirava sarro dela dizendo que ela era uma decepção para alguém com status de lenda. E cansado daquela baboseira do cacete, a Raito liberou sua técnica suprema, o corte de cadáver de 8 cores. O Fish até conseguiu defender um deles, mas meus queridos, os outros 7 fatiaram o bicho velho em pedaço. Tudo que sobrou do assassino foram suas pétalas sopradas pelo vento. E assim que a luta acabou, a Raito foi buscar a arma dela, mas viu que o Toya tinha metido o pé. Enquanto a Nilman revelou que ele tinha levado uma das lâminas e fugido. A Raito na verdade pareceu aliviada, já que esse era o resultado que ela estava buscando. A cena então mudou e agora vemos o quarto do Toya que tá banhado em sangue depois dele ter seguido o ritual. Enquanto perdia a consciência, ele teve uma visão de um homem de cabelos brancos e quando finalmente acordou na manhã seguinte, a Raito estava sentada ali mesmo no quarto dele. Ele notou que as mãos dele estavam manchadas de sangue seco e ela confirmou que ele tinha se tornado retornado com sucesso. Ela até tirou sarro da cara dele ali, mencionando que ele estava fazendo uns barulhos no mínimo estranhos e embaraçosos enquanto dormia. Mais tarde, naquele dia, os dois estavam sentados em um parque ali, onde o nosso prota finalmente se abriu sobre o seu passado. Ele tinha um irmão mais velho que se chamava Seiya, e que não era o Cavaleiro do Zodíaco, que era um verdadeiro prodígio em tudo o que fazia. Enquanto Seiya era o filho de ouro, o Toya passou a vida tentando escapar da sombra do irmão, mas o Seiya acabou ficando doente e acabou indo de vala. Os pais dele, de algum jeito, ainda conseguiram culpar o rapaz pela tragédia e acabaram o expulsando de casa, o que alimentou a obsessão dele em conseguir pelo menos um único talento e provar que todos estavam errados. E, gente, ele tinha tentado todo tipo de hobby e habilidade possível e impossível que vocês possam imaginar, mas ele sempre foi no máximo medíocre em tudo. A Raito disse que entendia a dor dele porque estava no mesmo barco, e antes que o garoto pudesse pedir detalhes, ela recebeu uma mensagem da Nilman. E nisso a cena mudou e eles então chegaram ali a uma espécie de um quartel-general da Nilman, que era uma sala cheia de monitores que pertencia a alguém que claramente não via o sol faz muito tempo. A Nilman explicou que ela e os outros faziam parte de um grupo chamado Floresta dos Grandes e a missão deles era eliminar os retornados malignos como o Fish antes que eles causassem mais treta. Ela esperava que o Toya se juntasse à causa e ele pareceu estranhamente animado para sujar as mãos. O primeiro trabalho dele era caçar um retornado chamado Vlad, embora Nilman tivesse especificado que não o queria morto de imediato, pois ela precisava estudar o talento dele primeiro. 2 dias depois, a missão começou em uma floresta densa. O Toya ficou pra trás enquanto a Raito ia na frente. Só que, gente, enrolar o Vlad era um pesadelo tortuoso, porque esse desgraçado ali tinha um talento que permitia manifestar espinhos extremamente afiados ali que saíam da terra quando ele bem entendesse. A Raito inclusive até levou um golpe sério no ombro ali e se prejudicou durante a luta. E vendo que a situação tava começando a ficar feia, a Nilman mandou o garoto fugir, mas ele não ia deixar a parceira morrer. Justo quando o Vlad se preparava para finalizar a Raito,
um braço de repente atravessou o peito dele. O Toya tinha usado uma parede de pedra como escudo para alcançar através da matéria sólida e agarrar o vilão por trás. O Vlad percebeu que o garoto tentou roubar o seu coração, mas errou porque ainda era um novato com os poderes. O Vlad então riu, achando que estava em vantagem, mas nesse momento uma aura no mínimo aterrorizante encheu a floresta e uma voz misteriosa ordenou que o Vlad recuasse. E mesmo contra a vontade, o vilão decidiu fugir, deixando eles vivos. A cena então mudou mais uma vez e mais tarde naquela noite, o Toya estava sozinhão ali de boas em uma ponte quando o Vlad o encurralou ele de novo, exigindo que ele devolvesse o que tinha sido roubado. O nosso proto então deu uma de João sem braço ali, mencionando que não fazia ideia do que o doidão tava falando, mas o Vlad obviamente não comprou o discurso. Ele explicou que durante aquele embate anterior, o objetivo do Toya não era matá-lo, mas sim roubar o seu talento de verdade. O Vlad tinha vindo sozinho para recuperar o poder, o que foi um erro fatal. Afinal, o Toya queria manter em segredo a sua habilidade de absorver poderes, e para garantir que o Vlad não abrisse o bico, ele ativou a habilidade de espinhos roubada e o empalou generosamente. O Toya não estava interessado em ser um herói ou proteger os fracos, nada dessa papagaiada. Ele só queria o quê, minha gente? Ele só queria acumular o máximo de talentos possível para se tornar um ser supremo. E ele estava pronto para esmagar qualquer um que cruzasse o seu caminho. A cena mudou e na manhã seguinte, a Nilman liga para acordar a Raito e acaba ficando bem confusa com o que vê pelas câmeras. Afinal, o Toya passou a noite inteira em claro estudando e ela não achava que ele fosse esse tipo de pessoa que continuaria se matando nos livros depois de já ter se despertado ali com um talento e tal, já que isso parece um esforço meio que inútil agora. Nosso prota simplesmente ignora o comentário e pergunta qual é o rolê de hoje, então a Nilman avisa que ele vai caçar um reencarnado maligno, mas antes disso tem uma parada que ela quer que ele faça. Nisso ela passa o endereço da casa da Raito porque a garota não está atendendo o celular e ao chegar lá, bem, nós e o nosso prota descobrimos ela toda detonada ali meio dormindo e com as roupas desajustadas no meio do seu dojo. A Nilman começa a berrar com a Raito por ser tão preguiçosa, mas a garota se defende, dizendo que só perdeu a hora porque passou a madrugada inteira treinando suas habilidades com a espada. Mais uma vez, a Nilman não consegue entender porque alguém perderia tempo treinando, quando os poderes que eles já possuem superam qualquer coisa que poderiam alcançar com esforço humano. Mas a Raito não liga e diz que simplesmente gosta de praticar sempre que pode. De qualquer forma, o alvo do dia é um palhaço renegado chamado Gacy, um cara bizarro que caça crianças e as atrai para uma floresta para transformá-las em suas vítimas, ou seja, deve ser parente do Hisoka. E não demora muito para eles entrarem no território do palhaço assassino que ataca os dois assim que os vê, já que ele estava esperando por visitas. A Raito ativa seus poderes imediatamente e o Gacy acha que vai ser moleza, pensando que só precisa manter a distância e tal, mas antes que ele possa esboçar qualquer reação, a Raito já fatiou o corpo dele ao meio, encerrando a missão em um piscar de olhos. A missão tecnicamente foi um sucesso, mas a Nilman ficou putaça porque a Raito solou o palhaço rápido demais, sendo que aquilo ali deveria ser uma espécie de oportunidade para o Toya ganhar experiência real de combate. A garota pede desculpas por ter se precipitado, mas ela jura que o palhaço parecia um alvo tão fácil que ela não conseguiu se controlar. Só que parece que o Toya e a Raito não eram os únicos atrás desse palhaço, porque tinha uma equipe de elite inteira na cola dele, e agora que viram a Raito acabar com o cara tão fácil, eles decidem começar a segui-la também para descobrir qual é o segredo desses espalhadores de pétalas. A cena mudou, e mais tarde naquela noite, a Raito está caçando outro reencarnado maligno, mas de repente, um monte de maçãs cai na frente de um cara chamado Gen, e um segundo depois, ele é prensado no chão por uma força esmagadora. E meus amigos, a coisa começa a ficar interessante a partir de agora, pois alguns reencarnados são no mínimo bem interessantes. Enquanto o Gen luta com todas as forças e finalmente consegue escapar do campo de gravidade para continuar fugindo, descobrimos que quem realizou essa proeza foi ninguém menos que o reencarnado do Newton, e ele ficou bem impressionado, já que o cara conseguiu superar aquela pressão sozinho. E já acabou? Calma que as surpresas não param, pois como o alvo está correndo de novo ali, sobra para a reencarnada do Einstein parar o sujeito. Então ela usa a teoria da mecânica quântica para se teletransportar bem ao lado do adversário e em seguida teletransporta o braço dele para fora do corpo. Quando a Einstein volta, o Newton a parabeniza pelo serviço, mas pergunta por que diabos ela se teletransportou ali com o braço e não pegou logo a cabeça do cara de uma vez para acabar com tudo isso. Enquanto ela responde que matar os alvos é o trabalho do soldado, então ela não queria roubar
igual ao brilho dele. Nesse momento, o Gen sente o cano de uma arma encostando na nuca e recebe ordens para se render, mas ele usa a mão que sobrou para pegar uma tesoura e corta os olhos e o pescoço do soldado. O inimigo tem certeza de que aquilo foi o suficiente para capotar o Corsa do homem, mas logo em seguida ele leva um pipoco no peito, pois aquele não é um soldado comum, mas o próprio Hiroshi Funazaka, um sargento do exército imperial japonês da Segunda Guerra Mundial, que era conhecido como Sargento Demônio, justamente por sobreviver a ferimentos mortais e diversas tentativas de suicídio. Então é justamente por isso que ele demonstra aqui o poder do soldado imortal. E a coisa não para por aí, porque eles também contam com o reencarnado de Hans Drich, e esse cidadão é acreditado por realizar a primeira clonagem de um animal na década de 1880, ou seja, o poder desse cara é o do replicador, e com esse ele gerou inúmeros clones e cercou completamente o beco. Sem ter pra onde ir, o Gen acaba sendo executado por ali mesmo, e com a missão cumprida todos voltam para a base, onde a Newman parabeniza a equipe pelo excelente trabalho. Eles entregam a adaga que recuperaram do Gen, e logo depois a Nightingale, que é a reencarnada da Florence Nightingale, a fundadora da enfermagem moderna, aparece por ali para perguntar se alguém se machucou, já que ela é o anjo da cura. E o Funazaka bem que estava precisando de uma ajuda, já que ainda faltavam algumas partes do corpo dele, então a Nightingale o abraça e começa a lamber a bochecha dele para iniciar o processo de cura. Ela também sussurra no ouvido dele, queria que ele se cuidasse melhor, porque odeia vê-lo machucado, e ela parece estar gostando tanto daquele momento que os outros decidem até deixá-lo sozinhos. Enquanto isso, o Toya passou o tempo da missão ocupado organizando a bagunça de fios no setup da Newman, e a Raito fica surpresa que ele esteja disposto a fazer tarefas domésticas como essa mesma depois de finalmente ter o talento que tanto queria. Mas o Toya diz que ele simplesmente gosta de fazer essas pequenas tarefas, e a Newman fica muito grata pela ajuda, já que não conseguia convencer mais ninguém a ajudá-la com os cabos. O Newton já tinha ouvido falar muito do Toya através da Newman, então ele tá empolgado para finalmente conhecê-lo. Normalmente eles fariam uma introdução formal, mas como todo mundo está ocupado com suas próprias coisas e a Nightingale ainda está lá beijando o Funazaka, eles decidem deixar as apresentações para outra hora. Mais tarde, o Toya e a Raito estão voltando para casa juntos quando ele percebe que as luzes do seu apartamento estão acesas, e isso é muito estranho, já que ele mora sozinho. Então os dois sobem com todo o cuidado do mundo pra ver o que tá rolando. Ao entrarem, o Toya dá de cara com um velho conhecido, o Itsuki, sentado tranquilamente no seu quarto. O Itsuki começa a comentar que o Toya continua igualzinho, mesmo tendo passado uma eternidade desde a última vez que se viram. E vendo que ele é um amigo do Toya, a Raito decide se apresentar. O Toya menciona que, apesar da aparência, o Itsuki é um monstro quando o assunto é artes marciais, tanto que ele era considerado um prodígio mirim ao lado do seu irmão, no caso, o Seiya, e atualmente ele é chefe de uma unidade de forças especiais do exército. Ele não é uma pessoa ruim, mas o Toya o acha um porre, porque o cara não pede uma chance de se gabar de suas conquistas. Depois que os ânimos se acalmam, o Toya pergunta o que ele veio fazer por ali, e o Itsuki explica que ouviu dizer que o Toya andava matando muita aula ultimamente, ficou preocupado que algo tivesse rolando, mas agora ele vê que foi preocupação à toa, já que assume que o Toya só está ocupado com sua nova namorada. Ele confessa que nunca imaginou que o Toya teria as manhas de conseguir uma namorada tão bonita, e mesmo que o Toya tente explicar que ele entendeu tudo errado, o Itsuki acha que é só vergonha e diz que não precisa esconder nada, já que eles se conhecem faz muito tempo. Isso deixa a Raito curiosa, então ela pergunta há quanto tempo eles são amigos, e o Itsuki puxa uma foto de vários e vários anos atrás para mostrar. Na foto nós vemos o Itsuki, o Toya e o Seiya, e como os três eram inseparáveis naquela época. Inclusive o Itsuki vê o Toya como o irmão mais novo por conta disso. Ele comenta que sempre achou o Toya e o Seiya uma dupla adorável, porque o Toya fazia de tudo para alcançar o irmão, e o Seiya costumava diminuir o passo só para não deixá-lo para trás. Ele fica imaginando como o Seiya reagiria se estivesse ali para ver o irmão mais novo ali, arrumando uma namorada e tal. Embora agora que ele parou para pensar, o Seiya nunca ligou muito para esses detalhes e tal, não porque ele não quisesse, mas porque ele nunca tinha tempo de tão ocupado que ele era. Segundo ele, é o que chamam de maldição dos talentosos, mas o Itsuki solta que o Toya provavelmente não entenderia do que ele tá falando. Ele diz que não quer mais atrapalhar o tempo de qualidade do casal e se prepara para ir embora, mas o Toya não aguenta o fato do Itsuki tá achando ele um sem talento e tal, então ele o interrompe e anuncia que finalmente tem um poder próprio. O Toya então ativa suas habilidades e em vez de ficar chocado, o Itsuki fica fudido da cara, porque ele já sabia sobre os reencarnados e como eles funcionam. Ele diz que está decepcionado por
por descobrir que o Toya é apenas mais um daqueles perdedores que dependem de um poder que não conquistaram por mérito próprio. A Raito, em compensação, fica absolutamente putaça com tudo isso e grita para Itsuki retirar o que disse, enquanto aponta a espada para ele, afirmando que ele nunca entenderia o que pessoas como ela e o Toya tiveram que passar antes de conseguirem esses poderes. No entanto, o Itsuki rebate dizendo que isso são apenas desculpas esfarrapadas de um perdedor inútil. Ouvir o Itsuki chamá-la de inútil faz a Raito perder as estribeiras e ela tenta atacá-lo, mas o talento marcial do Itsuki é simplesmente assombroso, gente. Ele desvia do ataque com muita facilidade, dá uma baita de uma rasteira e imobiliza ela no chão em ali um segundo. Ele avisa que ela tem sorte de ser a namorada do Toya, porque senão ele não teria pegado tão leve depois de um ataque desses. Nosso prota nem consegue ficar brabo, porque afinal de contas, a Raito realmente tentou matar o cara ali. Enquanto o Itsuki vai saindo, ele admite que usar o poder de reencarnado foi sim um atalho barato, mas ele planeja usar essa força para conquistar seus próprios talentos e um dia superar o próprio Seiya. E ouvindo isso, o Itsuki vai embora sem dizer muita coisa. Do lado de fora, logo ali na esquina, uma equipe de forças especiais estava de tocaia, porque o verdadeiro motivo da visita de Itsuki era confirmar se o Toya era mesmo um dos reencarnados. Mas mesmo com a confirmação, ele ordena que a unidade recue por enquanto porque não quer machucar o seu amigo. O Dr. Yoshiki fica decepcionado ao ouvir que o Itsuki não pretende capturar os dois, pois ele estava doido para conseguir novas amostras de pétalas de reencarnados, mas o Itsuki dá um basta e diz que ele já tem amostras mais do que suficientes, proibindo qualquer um de agir por ali. Enquanto isso, no quarto do Toya, a Raito está deprimida em um canto, porque além de ter perdido a cabeça, ela foi totalmente dominada mesmo estando com seu talento ativado. E vendo a Raito na fossa, ele finalmente entende o que ela quis dizer quando falou que eles eram parecidos. Ela explica que antes de conseguir seu talento, ela era apenas uma garota comum e inútil, tão inútil que foi abandonada logo que nasceu. Ela cresceu em um orfanato onde as outras crianças eram cruéis e ela sofria bullying dia sim e dia também, principalmente por ter o cabelo de uma cor diferente. Ela chorava até dormir todas as noites e os funcionários não davam a mínima, fingindo que não viam nada. Porém, um dia ela foi acolhida por um homem bondoso que a levou para o seu dojo e prometeu treiná-la. A Raito ficou feliz por finalmente ter um lugar onde pertencia, mas como a família era cheia de regras e tradições antigas, muitos foram contra o mestre aceitá-la. Ele não ligou para as reclamações e a acolheu mesmo assim. Ele deu a ela todo o amor e a atenção que poderia desejar, e a Raito queria retribuir trabalhando duro para dominar a espada, mas não importava o quanto ela treinasse, ela nunca melhorava porque não tinha talento nenhum para aquilo. Ela queria desesperadamente orgulhar o seu pai adotivo, e foi aí que ouviu boatos de uma arma de reencarnação que poderia despertar um talento. Ela procurou por todos os cantos, até que finalmente encontrou uma e despertou as habilidades de Musashi, mas na empolgação de mostrar um novo poder para o pai, ela acabou indo longe demais e quase o matou. Ele conseguiu sobreviver, mas ficou aleijado e nunca mais pôde segurar uma espada, o que resultou obviamente no fechamento do dojo e na expulsão da Raito da família pelo que ela tinha feito. Ela obviamente não quer que as coisas terminem assim, então planeja consertar tudo se tornando uma reencarnada completa e reabrindo o dojo para o pai, mas essa é a primeira vez que o Toya ouve falar sobre um reencarnado completo e ele não entende do que ela tá falando. Enquanto isso, o Itsuki e Yoshiki estão voltando de carro para a base, e o Itsuki confessa que preferia ter evitado aquele reencontro porque não queria ter dito aquelas coisas duras, mas ele realmente está decepcionado com o rumo que o Toya tomou. E o que torna tudo pior é que tudo isso bate exatamente com a profecia que eles receberam, o que significa que as coisas só vão piorar daqui pra frente. De volta à casa do Toya, ele pergunta o que seria tal de reencarnação completa, ser um reencarnado completo e tal, e a Nilma entra na conversa para explicar que todo mundo lá na Árvore dos Grandes é um reencarnado completo, exceto o Toya e a Raito. A principal diferença é que enquanto a Raito e o Toya têm um limite de tempo para usar as habilidades, os outros não têm tempo de recarga nenhum e estão sempre na forma talentosa. Esse estado pode ser alcançado usando os talentos cada vez mais em batalhas até que você simplesmente não volte mais ao normal. Por mais arriscado que isso pareça, é exatamente o que a Raito quer, porque a única forma dela encarar o pai de novo é se ela voltar como o próprio Musashi Miyamoto. Mais tarde, o Toya chama a Raito na escola porque tem algo que mostrar para ela. Primeiro, ele faz com que ela desligue o celular para que a Nilma não consiga ouvir. E quando ele tem certeza de que estão seguros, ele revela que o seu verdadeiro talento é roubar o talento
talento dos outros. A Raito diz que está impressionada porque o talento dele é muito útil, mas o Toya pergunta se ela tem certeza de que quer comemorar isso, já que na busca por talento, ele com certeza miraria nos seus próprios companheiros se fosse necessário. No entanto, algo assim não incomoda a Raito, porque ela diz que faria exatamente a mesma coisa se estivesse no lugar dele. Ela está torcendo para que o Toya faça o seu melhor, mas ela também fica um pouco irritada, então empurra o Toya contra a parede e pergunta por que ele ainda não tentou roubar o talento dela. Ela sabe que o relacionamento deles não o impediria de fazer isso se ele quisesse, então só pode significar que ele acha que o talento dela não vale a pena ser roubado, e ele a duras penas confirma que ela está certa. Ela não nega que seu talento não é grande coisa agora, mas jura que vai evoluir até que ele seja forçado a admitir que é um talento incrível e tente roubá-lo dela. O rapaz entende o recado e promete montar uma coleção de talentos dignas de rivalizar com ela no futuro, já que agora os dois formaram um laço como rivais. Rivais, sei. Assim que o Yoshiki e o Itsuki retornam para a base, eles decidem confrontar o vidente e capturaram, já que o chefe das forças especiais odeia admitir, mas tudo que o sujeito profetizou acabou acontecendo, desde o Toya revelando seus poderes até o uso daquelas lâminas misteriosas. O Yoshiki tentou de todas as formas analisar a arma, mas as pesquisas não deram em nada. Então, o plano agora é arrancar respostas do prisioneiro, nem que seja no tapa. O vidente, no entanto, acha essa ameaça no mínimo uma piada. Ele deixa claro que mesmo que ele seja uma unidade de elite e o Itsuki possua um talento imenso ali que rivaliza com os grandes da história, eles ainda não são páreos para o que está por vir. Afinal, os soldados ainda estão presos, digamos que nas leis terrenas, nas leis da física, ao contrário dos reencarnados. O vidente revela que só se deixou capturar porque ele quis e que ninguém ali conseguiria segurá-lo contra sua vontade, mas ele aceita dar um bônus de informação antes de ir. Primeiro, ele avisa que vai sair daquela sala andando e totalmente ileso. Segundo, que o seu rei está prestes a trazer de volta as calamidades do passado. No momento em que ele diz isso, as correntes que prendiam suas mãos estouram e os soldados abrem fogo desesperadamente, mas quando a poeira baixa, o prisioneiro continua intacto. O Itsuki avança, corta o braço do vidente fora, debochando da ideia de ele sair ileso, mas para o choque de todos, o braço do homem aparece grudado ao corpo como se nada tivesse acontecido. O vidente sai caminhando calmamente e o Itsuki ordena que os homens não façam nada, pois percebe que tentar pará-lo só causaria mortes desnecessárias. E o prisioneiro elogia essa decisão, dizendo que o capitão acabou de salvar a vida dos seus subordinados, mas antes de ele sumir, o Itsuki faz uma última pergunta. Ele quer saber se esse tal de rei é o líder de algum tipo de aliança de retornados. O vidente explica que não é nada disso. Embora existam grupos como a Árvore dos Grandes, no caso dele, ele é apenas um humilde servo do verdadeiro rei dos reencarnados. A cena então mudou. Enquanto isso, lá na base da Árvore dos Grandes, o Newton conta pra galera como quase foi pego por um segundo reencarnado durante uma missão. A Newman tenta conseguir detalhes sobre o poder desse inimigo, mas o Newton não sabe explicar direito, descrevendo apenas como uma espécie de névoa negra. Na mesma hora, a Raito e o Toya sacam que ele deve ser o mesmo cara que interferiu na luta contra o Vlad. A Newman e a En ficam visivelmente perturbadas com a possibilidade, e antes que o Newton possa perguntar o que houve, o próprio homem aparece em todas as telas da base. Ele cumprimenta todo mundo com um sorriso no rosto, comentando como é maravilhoso que eles tenham feito novos amigos, mas avisa que vai ter que destruir aquela festinha. O lema da Árvore dos Grandes é que quem tem talento deve usá-lo para o bem do mundo, e quem discorda disso deve ser eliminado. Já o rei acha que essa regra é idiota, pois para ele, o talento deve ser sinônimo de liberdade, para ser usado como cada um bem entender. Depois que o rei desaparece das telas, a Newman confirma que o homem é o mentor por trás de toda a atividade dos reencarnados malignos ultimamente. A En está possuída de raiva porque não consegue acreditar que ele sobreviveu ao último encontro deles. A Newman então revela a verdade para o grupo. Aquele homem é o rei tirano Xiang Yu, e ele possui o talento de combate mais forte da história. Além disso, ele é um dos membros fundadores da Floresta dos Grandes. Antigamente, o grupo tinha apenas 5 membros e um líder que acreditava em ajudar a humanidade, mas Xiang Yu, que vivia pela tirania, não aguentou o tédio de ser bonzinho e traiu a todos, inclusive mandando de vala ao líder. E foi por causa desse ato que a Newman passou a acreditar que é impossível coexistir com reencarnados de talentos malignos, já que eles desejam apenas a destruição.
A Aang jura que vai acabar correndo a próxima vez que o ver, mas o Newton tenta acalmá-la, dizendo que sozinha é uma ideia terrível. Ela não quer saber de papo e mete um sopapo na cara dele, gritando que ele nunca entenderia. O Newton reclama da agressividade dela, mas insiste que eles têm um time poderoso e que devem agir juntos. A Newman concorda e decide que eles vão partir em uma batalha total para apagar o Xiang Yu e seus seguidores do mapa de uma vez por todas. Antes de partirem, ela chama o Funazaka para um canto e entrega uma mensagem secreta. Uma semana depois, eles localizam a base inimiga e preparam um ataque surpresa. Nesse momento, o reencarnado de Júlio César aparece dando em cima da Raito, mas ela não quer saber de papo e fica desviando as investidas dele. E enquanto o César banca o idiota e tenta lançar mais uma cantada, a Raito acaba sendo atacada e entra em um embate de espadas com a Jubei. As duas são grandes amigas e aquele duelo é só uma forma de colocar o papo em dia e testar se as habilidades não ficarem enferrujadas. A Jubei se apresenta para o Toya e o César tenta fazer o mesmo, mas o nosso prota não dá a mínima e prefere conversar com a Nilma e o Newton. Ele fica impressionado com a quantidade de rostos novos e o Newton explica que a Floresta dos Grandes tem membros pelo mundo todo que foram convocados para essa guerra. O Toya está maravilhado por ver tantos talentos históricos juntos, mas percebe que a galera que voltou não parece muito feliz de estar ali. Alguns figurões tipo Charles Darwin, Bob Fischer e Schrödinger acham que seria melhor caçar os vilões individualmente em vez de causar uma guerra aberta, e o Toya percebe que aquele grupo não tem o menor espírito de equipe. E para o nosso prota, isso é simplesmente perfeito, porque ele não liga para quem vai vencer. O único objetivo dele nisso tudo é aproveitar o caos para roubar o máximo de talentos que ele conseguir. O plano da Nilma é dividir o exército em 3 caminhos e o Toya já estava planejando qual rota escolher para otimizar sua caçada, só que o Funazaka anuncia que quer formar um trio com o Toya e o Fábero, que acaba jogando água no chope do nosso prota, já que ele não pode sair roubando habilidades com testemunhas por perto. Ele tenta questionar a escolha, mas o Funazaka diz que simplesmente se interessou pelo Toya ultimamente, e o nosso prota não consegue achar uma desculpa para fugir sem parecer suspeito. Antes de cruzarem o portão, a Nilma avisa que eles enfrentarão os vilões mais fortes da história. A Raito e a Jubei lideram a carga, e ao passar pelo Toya, a garota avisa que estará tão forte quando chegarem ao castelo que ele não terá escolha a não ser tentar roubar o talento dela. E conforme a cena evolui, a invasão começa, e as irmãs Wright sobem aos céus carregando um satélite para que a Newman comece seus cálculos táticos. Enquanto correm, o Funazaka percebe que o Toya está tenso e acha que é preocupação com a Raito, assumindo que eles são um casal. O nosso prota nega qualquer romance, mas aproveita para cutucar a relação estranha entre ele e a Nightingale. E antes mesmo de receber uma resposta, nosso prota se arrepende da pergunta, pois ele prometeu a si mesmo não se envolver emocionalmente com ninguém para não hesitar na hora de roubar os talentos deles. E enquanto ele tá ali envolto em seus pensamentos, eis que uma mão gigante sai da floresta tentando pegar o nosso prota, mas o Funazaka o salva no detalhe. O inimigo da vez é o tal do Estrangulador, e ele promete ser barra pesada no confronto. E conforme a gente vê o campo de batalha ali, outros confrontos estão começando a rolar. O Schrödinger está enfrentando o Wild Bill, que é um atirador de elite do Velho Oeste que acerta um tiro na cabeça do cientista. Só que um segundo depois, o Schrödinger reaparece intacto atrás do atirador. Ele explica que graças ao seu poder de manipular probabilidades, ou seja, o gato de Schrödinger, ele simplesmente saltou para um universo alternativo onde o tiro não o atingiu. Ele pode escolher a realidade onde ele nunca erra e onde nada o acerta. Já o Darwin enfrenta o Estripador Vermelho, um vilão com garras letais, mas o cientista usa sua habilidade de evolução para adaptar seu corpo e superar as garras do inimigo em segundos. Enquanto isso, a Raito está irritada porque a Jubei está derrotando todos os oponentes fortes antes de ela ter uma chance. Já o Toya e o Funazaka estão passando um sufoco danado contra o Estrangulador, que é extremamente resistente. O soldado ordena que o nosso prota siga em frente enquanto ele segura o monstro, mas o Toya decide voltar para salvá-lo. E justo quando ele ativar o seu poder de roubo, o Estrangulador simplesmente cai morto no chão e o Toya não entende patavina do que tá rolando, mas o Funazaka explica que aquilo ali foi trabalho do Fabre, o reencarnado com o talento da furtividade. Como ele consegue bloquear qualquer percepção de seus movimentos, ele injetou veneno mortal no vilão sem que ninguém visse. Na mesma hora, o nosso prota começa a cobiçar aquele poder, pensando em como seria útil ser invisível. O que ele não sabe, no entanto, é que o Funazaka está em uma ligação secreta com a Newman. Ele diz que o prota parece confiável, mas a Newman continua desconfiada porque ele demonstra um interesse absurdo em talentos alheios e vive desligando o celular para fugir do rastreamento dela, o que a faz pensar que ele pode ser um espião de Xiang Yu.
No alto de uma torre, um sniper inimigo se prepara para abater as irmãs Wright, mas a Newman já tinha previsto isso e posicionado seu próprio atirador. Só que ela não contava com um segundo sniper escondido, que acaba acertando as gêmeas. A Newman entra em choque ao ver as duas companheiras serem abatidas de forma tão brutal. E o pior é que a carnificina só está começando, gente, pois o Rei Tirano ainda tem seus 5 generais prontos para aniquilar a Floresta dos Grandes. E enquanto o pau tá atorando e o caos come solto, o Funazaka percebe que o sinal com a Newman caiu de vez. No meio da distração, 2 malucos tentaram pegar o soldado de surpresa, mas o Toya não ficou parado assistindo e usou os espinhos de Vlad para empalar os atacantes. O problema é que o Funazaka reconheceu no exato momento em que aconteceu o ataque que aquele ataque é provindo de um reencarnado maligno. É um poder de um maligno. E o clima azedou fortão porque ele começou a suspeitar que o nosso prota fosse mesmo um espião. O Toya entra em pânico, jurando de pé junto que não estava trabalhando para os vilões, e para sua surpresa, o soldado simplesmente baixou sua arma e decidiu acreditar. Ele ficou aliviado, mas sem entender nada, até que o Funazaka explicou que não era tão analítico quanto a Newman. O soldado admitiu que, embora o Toya parecesse muito suspeito por esconder parte do talento ali que ele possui, ele também revelou esse segredo justamente para salvar a vida do seu companheiro, e ele odiaria ignorar um ato de bondade desses. Ele escolheu confiar, mas pediu ao Toya para que ele abrisse o jogo, e ele então explicou toda a sua motivação de colecionar talentos para um dia superar o seu irmão Seiya. O Funazaka entendeu o lado dele e disse que a Newman provavelmente teria um curto-circuito se soubesse disso, mas garantiu que o Toya teria o seu apoio nessa jornada. O nosso prota ficou em choque contando a compreensão, e o soldado ainda brincou dizendo que só não entregaria o próprio talento para a coleção, mas que no resto estava fechado com ele porque tinha ido com a sua cara. E para o Funazaka, os humanos são contraditórios, e o Toya é tão bondoso quanto ganancioso, o que prova que ele ainda é um humano e não um espião frio. E quando o nosso prota perguntou o motivo de o soldado ter se tornado reencarnado, ele apenas se desculpou, dizendo que não tinha memórias de quando ele ainda era um humano comum. A cena então mudou, e do outro lado da treta, a situação da Newman estava indo de mal a pior. Depois que as irmãs Wright foram de vala, os outros se posicionaram para defendê-la, sabendo que se ela caísse, a Floresta dos Grandes também já era. Um dos membros criou vários clones para formar um escudo humano, mas todos foram triturados instantaneamente por uma saraivada de tiros. A Raya percebeu que havia outro sniper de elite na área e que precisava eliminá-lo antes que ele acertasse a líder. Enquanto isso, o nosso prota e o Funazaka finalmente chegaram a um dos portões do castelo, mas a entrada foi explodida por um reencarnado maligno. O nosso prota conseguiu se esconder nos escombros, mas o soldado acabou se ferindo, embora isso não fizesse diferença já que ele é imortal. O inimigo reclamou da demora e o Funazaka mandou o Toya ficar de fora porque o oponente só queria lutar contra ele. Afinal, o cara era ninguém menos que Rudel, a Fênix. Ao mesmo tempo, a Raya finalmente localizou o atirador inimigo e ativou sua habilidade, puxando o cara para o seu domínio pessoal de duelo. Ela estava confiante, mas quando tentou fazer a mira, percebeu que o homem tinha sumido. E um segundo depois, ele apareceu segurando o cano do rifle dela e começou a dar dicas, dizendo que o cano era longo demais e a deixava vulnerável em combate corpo a corpo. A Raya ficou em choque ao perceber que quem estava diante dela era ninguém menos que o lendário Hatcock. Mesmo podendo acabar com ela ali mesmo, o veterano decidiu dar uma chance e se afastou mais de 600 metros para que eles tivessem um duelo de snipers de verdade. E antes dele sumir, a Raya perguntou por que um herói lendário estaria do lado dos vilões, e ele respondeu que ela entenderia depois que o duelo terminasse. De volta ao embate dos imortais, o Toya perguntou por que o Rudel, que é um famoso piloto ali da Luftwaffe, que nem era considerado mal na história, estaria naquela guerra. O Rudel disparou contra o Funazaka, arrancando metade do rosto dele, que revidou na mesma moeda. Acontece que, assim como o nosso soldado, o Rudel também possui um tipo de imortalidade, mas a dele vem acompanhada de uma chuva de bombas pesada. O Funazaka foi explodido em pedacinhos várias e várias vezes, mas se regenerava logo em seguida para continuar a troca de tiros. O Rudel achou interessante que a imortalidade do oponente funcionasse por regeneração, e ambos começaram a descarregar todo o arsenal que tinham. O Toya ficou escondido só vendo o fogo cruzado, percebendo que embora os dois fossem imortais, a diferença de poder de fogo era absurda. Enquanto o Rudel tinha metralhadoras pesadas e bombas, o Funazaka, por sua vez, estava limitado a armas menores e granadas. O único que poderia mudar o rumo das coisas ali seria o Fabre, mas ele estava perdido na floresta porque o sistema de navegação tinha caído. Ele acabou encontrando 2 reencarnados malignos sentados de bobeira e achou que seria fácil eliminá-los só com sua furtividade. Porém, contudo e entretanto,
Entretanto, para o seu azar, o grandalhão avançou direto na direção dele, mesmo ele estando invisível. E o cara que está sentado na cadeira era ninguém mais, ninguém menos que o tal do Hitler. Vocês sabem de quem eu tô falando. Possuidor do talento Mastermind, que já tinha deduzido as habilidades de todos os membros da Floresta dos Grandes. Ele explica que, embora o Fabre pudesse de fato esconder tanto o som quanto o cheiro, a floresta em questão estava tão impregnada com o cheiro de podridão da habilidade do Polt, que a ausência de cheiro no lugar onde o Fabre estava acabava revelando sua posição. Com sua maior vantagem anulada, o rapaz acabou sendo esmagado no chão pelo Polt sem dó nem piedade. E enquanto isso, a luta entre o Funazaki e o Rudel continuava a ser um vencedor claro, enquanto o soldado recuava para perto do Toya e admitiu que a ofensiva do piloto era superior. O nosso prota percebeu que, apesar de estar apanhando, o Funazaki estava se divertindo como nunca. Ele explicou que mesmo a imortalidade de um reencarnado tem limites, e como ele estava sofrendo muito mais danos, era só uma questão de tempo até que sua energia acabasse de uma vez e ele fosse de vala. Na outra ponta, a Raya estava empolgada com o desafio do Hadcock, até que viu o veterano sair do esconderijo com as mãos para o alto. Ela achou que ele ia se render, mas na verdade ele só queria trazê-la para dentro do seu próprio domínio, transformando a tundra nevada em uma selva densa coberta de neve para o round final. No meio da floresta, o Newton e a Ayn caminhavam tensos, com a garota morrendo de medo por não conseguir usar o seu teletransporte naquele lugar. Ela acabou tomando um susto enorme quando Darwin desabou na frente deles, transformado em uma poça de gosma. O Newton tapou a boca dela para que ela não gritasse, percebendo que quem derrotou o Darwin ainda estava por perto. O Hitler e o Polt apareceram logo em seguida, zombando da habilidade de evolução do cientista. Hitler então perguntou até quando Schrödinger pretendia ficar escondido atrás da árvore. O cientista da probabilidade revelou que não tinha feito nada ainda porque todas as suas opções tinham 0% de chances de sucesso. Ele tentou um tiro no improviso, mas o Polt o transformou em gosma num instante. Logo depois, o Bob Fischer tentou um ataque surpresa com suas peças de xadrez, mas o Hitler já conhecia cada movimento e cada peça do tabuleiro dele, permitindo que o Polt destruísse tudo com facilidade. O Hitler admitiu que no xadrez o Fischer venceria, mas na real a força bruta do Polt superava qualquer estratégia. E com a ida de vala do cidadão, a Ayn entrou em colapso total de nervos, mas o Newton decidiu assumir a briga sozinho. O Polt lançou uma onda de podridão que dissolveu tudo, mas o Newton conseguiu escapar para cima das árvores. O Hitler zombou, dizendo que seu talento Mastermind era onisciente e que ele sabia exatamente onde a Ayn estava e que ela só podia se teletransportar para lugares onde já tinha pisado antes. Ouvir aquilo deixou a Einstein paralisada de terror, mas o Newton percebeu que tinha uma pequena doninha no chão com um símbolo na barriga. E foi aí que ele descobriu a verdade verdadeira, por assim dizer. O Hitler espalhou esses símbolos pela floresta toda para compartilhar os sentidos com os animais e monitorar todo mundo. Como o Newton ainda não tinha usado seu poder desde que entrou na floresta, o Hitler ainda não tinha uma contra-estratégia para ele. Agora, com o segredo revelado, o Newton sabe que tem uma pequena chance de se conseguir uma abertura para atacar, enquanto Rudel e Funazaka continuam se estraçalhando ali com as suas energias quase chegando ao fim, em uma luta que definitivamente parece não ter fim. Nisso o episódio acaba e a Floresta dos Grandes está sendo dizimada pelos generais Xiang Yu, deixando o destino de todos nas mãos do segredo que o Newton acaba de descobrir. Vocês gostaram e querem a continuação? Então deixem nos comentários que vocês querem a próxima parte, senta dando um like no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas partes.